no tópico que nós temos aí, o tópico é: distância não é barreira para o poder de Deus. Eu quero ler o texto bíblico de João, capítulo 4. Eu quero mostrar aos irmãos, na verdade aqui, eu quero mostrar aos irmãos que quando se realmente crê em Deus, a distância não é barreira. Veja, a Bíblia diz o seguinte, em João capítulo 4, o versículo 46. João capítulo 4, versículo 46, diz assim. João capítulo 4, versículo 46. Oh, aleluia. Glory to Jesus. Glória ao Senhor Jesus. João capítulo 4, versículo 46. Glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 4, versículo 46, adiante, nós vamos ler a partir daí. João capítulo 4, versículo 46, adiante. Ok. João capítulo 4, versículo 46, adiante, diz assim. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Eu gostaria que você tomasse nota onde Jesus estava e onde a pessoa doente estava. Vou repetir o versículo 46. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia. Jesus foi a Caná da Galileia. E a Bíblia diz que é onde ele tinha transformado água em vinho. E lá na Caná da Galileia estava um homem. Ok. Então Jesus, 46. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse, a menos que vejais os sinais e as maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus, Senhor, deixe antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus, aqui eu quero que você preste bem atenção nessa leitura. Assegurou-lhe Jesus, pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou nas palavras de Jesus. Quero que você pegue isso. O homem acreditou nas palavras de Jesus. O homem acreditou nas palavras de Jesus e partiu. Outras versões diz que e ele creu. Ele creu. Deixa eu ler aqui outra versão. É só um capítulo 4 que estamos a ler. Diz assim. Mais uma vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. E Jesus lhe disse, a menos, se não virdes sinais miraculosos e prodígio, de modo nenhum crereis. E disse o oficial, Senhor, deixe antes que o meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Respondeu-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. O homem creu, quero que você pegue essa palavra, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram-lhe que seu filho vivia. E anunciaram-lhe que seu filho vivia. Enquanto ele estava a caminho, saíram ao encontro seus servos e anunciaram-lhe que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram-lhe, ontem, à hora da tarde, a febre o deixou. Então, pai entendeu ser essa exatamente a hora que Jesus lhe disse, teu filho vive, de modo que creu e ele e toda a sua família. Irmãos, prestem atenção nisso. Não é interessante o que vocês conseguem ver aqui na palavra de Deus? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um homem foi ao encontro de Jesus e Jesus estava na Galileia. Jesus estava na Galileia.
Galileia e Cafarnaum, geograficamente falando, ela fica mais ou menos 23 quilômetros de distância. Fica mais ou menos 23 quilômetros de distância. Estamos a falar, para quem é de Lubito, ou em Angola, estamos a falar uma distância de mais ou menos Benguela, Lubito, quase Benguela. Lubito, quase Benguela. Estamos a falar de mais ou menos a distância. Para quem está aqui em Angola e especialmente no Lubito, ou Benguela, estamos a falar de uma distância entre Benguela e Lubito, aproximadamente Benguela e Lubito. Ou seja, Benguela, Lubito, Catumbela, ou depois da Catumbela um pouco mais. Estamos a falar Galileia, se você conversar com os estudiosos teológicos, aqueles que estudam a geografia bíblica, eles vão provavelmente te dizer que da Galileia até uns 23 quilômetros de distância. Uns 23 quilômetros, aproximadamente 23 quilômetros, ou mais ou menos que isso. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, aqui eu preciso chamar a vossa atenção para vocês perceberem, porque muitas das vezes nós precisamos entender isso. Deus está no reino do Espírito, não existe as mesmas coordenadas geográficas que nós temos aqui no reino físico. Por exemplo, no reino do Espírito, no reino físico, existe distância entre Lubito e Benguela, Benguela e Lubito. No reino do físico, existe distância entre Luanda e Benguela. No reino físico, existe distância entre Angola, Brasil, Angola, Moçambique, Angola e outros países. Mas no espírito, isso não existe. No espírito não existem essas coordenadas geográficas. No espírito só existe fé. Ou seja, quando nós cremos na palavra de Deus, nós nos encontramos no mesmo espaço, geograficamente, espírito falando com Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, é por isso que vocês conseguem dar conta que sempre que alguém crê na palavra de Deus, depois que Jesus liberou essa palavra, essa pessoa viu Deus em ação. Por quê? Porque quando nós cremos na palavra de Deus, somos introduzidos na dimensão de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, saímos do reino natural para o reino espiritual. Vocês conseguem entender isso? Quando nós cremos na palavra de Deus, saímos no reino natural para o reino espiritual. Saímos do reino humano, passamos para o reino de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus. Esse foi o segredo para que o milagre acontecesse. Para que o milagre dessa criança, do filho desse oficial acontecesse. Só foi necessário ele crer no que Jesus liberou. Eu quero que vocês de novo prestem atenção no que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus veio na Galileia, não em Cafarnaum. Como eu vos disse, entre Cafarnaum e Galileia há uma distância de aproximadamente 23 quilômetros. Ok? Se for uma viagem de carro, estamos a falar de uns 20 e tal minutos, 21 minutos, alguma coisa. É uma distância. E Jesus estava na Galileia. Jesus disse, o teu filho vive na Galileia. O pai do menino creu na palavra de Jesus quando ele estava na Galileia. Agora, quero que vocês prestem atenção muito bem no que a palavra de Deus está nos apresentando aqui. A Bíblia diz que quando o homem ouviu Jesus lhe dizer, vai, o teu filho vive, ele não perguntou mais se vai acontecer como, quando, onde. Não, a Bíblia diz que ele creu. Ele creu na palavra de Jesus e foi. O versículo 50. A Bíblia diz, respondeu-lhe a Jesus, vai, o teu filho vive. No versículo 50, ele diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e começou a agir. Começou a andar, começou a ir para a casa dele. Ele não saiu dali com a intenção de ir orar pelo filho. Ele saiu dali com a intenção de ir ver o seu filho saudável. Porque Jesus lhe tinha dito que o seu filho vive. E ele creu naquilo. Ele saiu dali para ir ver o seu filho saudável. Não para ir orar ou para ir trazer a cura. Outra coisa que eu gostaria que vocês
prestassem atenção nesses textos, é que a Bíblia diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando estava no versículo 51, e versículo 51 e 52, a Bíblia diz que quando ele ia a caminho a casa, os seus servos também vinham ao encontro dele para lhe anunciar que o filho dele já está saudável. Agora veja o que acontece. A Bíblia diz que enquanto ele ia para casa, os seus servos vinham em direção de onde ele vinha e lhe anunciaram que o rapaz já estava bem. Olha isso, a Bíblia diz que ele perguntou a que horas o rapaz ficou bem. E a Bíblia diz que os jovens disseram: ontem, a hora da tarde, ontem, versículo 52, se você está acompanhando, ontem, a hora da tarde. Olha o que a Bíblia diz no versículo 53. A Bíblia diz que então o pai entendeu ser essa exatamente a hora. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber isso? Ele chegou e os discípulos, os filhos dele, os servos dele vinham ao encontro dele. Ele disse: mestre, o teu filho já está bem. Senhor, o teu filho já está bem. E ele disse: que horas que ele ficou bem? Ele disse: ontem à tarde. E ele disse: oh meu Deus, é nessa hora, essa à tarde que Jesus me falou, o teu filho está bem. Listen to me. Milagres acontecem quando nós decidimos agir sobre a palavra de Deus. É por isso que eu tenho dito: o agir sobre a palavra de Deus sempre trará Deus em ação na nossa vida. O agir sobre a palavra de Deus. Não existe distância. É por isso que a Bíblia nos fala. É por essa razão. Aleluia. Se você entender isso, você vai começar a ver que aqui está o mistério de atrair o sobrenatural de Deus sobre as tuas circunstâncias. Aqui está o mistério de você atrair o sobrenatural de Deus para as tuas circunstâncias. Sabe qual é o segredo? Encontre uma palavra de Jesus. Encontre algo que Jesus falou sobre a tua circunstância. Esse homem só precisou, em Salmos número 107, o verso 20, a Bíblia diz: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Enviou, versículo 19, o verso 19 de Salmos 107, o Salmo 107, o verso 19 e 20. O 19 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Como? Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Oh, aleluia! Agora você consegue perceber, existe aqui um segredo para você atrair o sobrenatural de Deus no teu caso. Você tem aqui o segredo. Esse homem só precisou de que Jesus dissesse alguma coisa. Oh, meu Deus, isso nos faz lembrar aquele homem. Isso nos faz lembrar aquele homem que tinha um filho também, um servo. Nesse caso não era o filho, era o servo, doente em casa. E foram chamar Jesus para que orar pelo filho, lá em Mateus capítulo 8. E a Bíblia diz que o homem disse: Jesus, eu não preciso que tu venhas à minha casa. Diga apenas alguma coisa. Irmãos, a palavra de Deus ainda tem poder para curar os nossos corpos. Irmãos, a palavra de Deus ainda tem poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus ainda tem poder para te tirar do cativeiro que você se encontra. Meu amigo, a palavra de Deus ainda é um remédio para o teu corpo. Sim, a palavra de Deus ainda é um remédio. É um remédio. Veja isso. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios número 4. A palavra de Deus ainda é remédio. É remédio. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios número 4, a partir do verso 20. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Isso diz o Senhor. As minhas instruções inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Versículo 22. Pois são vida para os que as acham, para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Irmãos, as instruções de Deus, as palavras de Deus ainda são vida para aqueles que conseguem agir sobre elas.
E são saúde para o corpo das pessoas que conseguem agir. Jesus falou em João capítulo 6, o versículo 63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus, quando você age sobre ela, ela manifesta Deus em ação. Oh, aleluia! Manifesta Deus em ação. É por isso que quando Jesus estava vindo sobre as águas, se você está lembrado, a Bíblia diz que os discípulos estavam no seu barco e de repente levantou-se uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus vinha do monte em oração, e os discípulos viram como se fosse uma fantasma. E então eles começaram a gritar: oh, Senhor, vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus disse: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa-me vir a teu encontro sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus disse: vem. Quando Pedro disse, ouviu, vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. No momento em que Pedro confiou na palavra de Jesus e andou sobre as águas, sabe quando é que Pedro começou a afundar? Quando ele começou a olhar pelos ventos. Deixa eu só mostrar isso na palavra de Deus para você. Oh, aleluia. Será que você está sendo abençoado? Mateus capítulo 14. Deixa eu só mostrar isso para você. No momento, Pedro não se afundou enquanto ele andou sobre o que Jesus lhe falou. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos na palavra de Jesus, enquanto Pedro não prestava atenção em nenhum vento, em nenhuma onda, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Deixa eu só mostrar para você isso. Em Mateus capítulo 14, o versículo 22 adiante. Veja isso. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre as águas, por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. A Bíblia diz: e Pedro saiu, andou sobre as águas. Oh, aleluia! Andou por sobre. O que estava a fazer Pedro? Não afundar. É porque Pedro saiu. Quando Pedro começou a agir nas palavras de Jesus, Pedro saiu do reino natural para o reino sobrenatural. Que lá para nós varia ata. Ele saiu do reino natural. Como eu vos disse, quando nós agimos sobre as palavras de Jesus, nós saímos do reino natural para o reino sobrenatural. Quando nós agimos sobre as palavras de Jesus, nós deixamos de confiar na nossa força para confiar na força de Deus. Quando nós agimos sobre a palavra de Jesus, nós deixamos de confiar na nossa sabedoria para confiar na sabedoria de Deus. Oh, aleluia! Can you get what I'm trying to say here? Você está pegando o que eu estou a dizer aqui? É por isso que quando você age sobre a palavra de Deus, é como se você é energizado para outra dimensão. Você é colocado uma força. Veja só, por exemplo. Quando uma pessoa está amargurada, quando uma pessoa está triste, e de repente a Bíblia diz, oh, aleluia, glory to Jesus. A Bíblia diz em Tiago: está entre vós alguém aflito? Ore. Oh, aleluia. Veja, o que acontece? Quando uma pessoa sabe isso, e ele se encontra numa aflição, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar, e quando orar, o que vai acontecer? É como se ele vai ganhar uma força sobrenatural para enfrentar aquela situação que ele está vivendo naquele momento. Ele vai ganhar uma alegria inexplicável, vai ganhar uma paz sobrenatural que toma conta do seu espírito. Por quê? Porque quando nós começamos a agir sobre a palavra de Deus,
quando nós começamos a agir sobre a palavra de Deus, nós entramos no reino onde não existe separação geográfica, onde não existe benguela, não existe lubito. Nós entramos na proporção, na dimensão, começamos a operar no divino Jesus, no sobrenatural do Espírito Santo, no sobrenatural. A força de Deus se torna a nossa força quando agimos sobre a palavra de Deus. A graça do Senhor vem sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, isso que quer dizer é o quê? É que quando a força de Deus vem sobre mim, eu consigo operar na força de Deus, que lá vai arondo. Eu consigo operar na força de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, que lá vai aronda, para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que crê tudo é possível. Do you get that? A Bíblia diz, para Deus nada, nothing is impossible. But for those believe, everything is possible. O que isso acontece? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E ao que crê tudo é possível. Quando você crê que para Deus nada é impossível, a possibilidade de Deus se torna sua. Ou seja, quando você crê nas palavras de Jesus, a força que há na palavra de Jesus, o poder que há na palavra de Jesus, a vida que há na palavra de Jesus, ela passa para o seu corpo, ela passa para o teu espírito. Aleluia! Quando você crê o que Jesus colocou na sua palavra, quando você crê nas palavras de Jesus, aquilo que Jesus colocou na sua palavra, ela passa para o seu corpo, passa para o seu interior. Glória a Deus! Alguém consegue entender isso? Eu gosto quando a Bíblia diz assim. A Bíblia diz em Salmos 34, o verso 19. Salmos 34, verso 19. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja isso. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas. O justo pode enfrentar muitas aflições, mas a Bíblia diz: de todas, o Senhor o livra. Irmãos, em Cristo Jesus, não existe barreira para quem age sobre a palavra de Deus. Não existe limitação no espírito. Aprenda a navegar nessa dimensão, onde não há limite. Onde o Jesus que está na Galileia libera uma palavra, e o doente que está em Cafarnaum recebe a cura que está na palavra. Aleluia! Onde o Jesus que está na Galileia libera uma palavra, e o doente que está em Cafarnaum é curado. A Bíblia não diz que o filho foi curado depois. A Bíblia diz que o pai perguntou a que hora esse menino ficou bom. A Bíblia diz que exatamente aquela hora, exatamente, o pai se lembrou, e foi essa hora. Foi calama angredila cuje. Não. Diga comigo, Espírito Santo, ajuda-me a agir na palavra de Jesus. Ajuda-me a agir na palavra de Jesus. Ok, eu estava a ler também Mateus capítulo 14, o versículo 29, onde estávamos. E disse Jesus: veio, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja só, enquanto Pedro estava agindo sobre as palavras de Jesus, Pedro não viu nenhuma dificuldade de andar sobre as águas. Por quê? Porque Pedro foi levado na dimensão sobrenatural, onde não existem limites, onde não existem divisões geográficas. Oh, aleluia! Você precisa aprender. É por essa razão que, ainda que você esteja no Brasil, eu posso orar por você agora e você ser curado. Sabe por quê? Você só precisa crer na mesma palavra que eu creio. Você só precisa crer na mesma palavra que eu creio. Sabe por quê? Você pode estar em Moçambique. Eu posso orar aqui, Jesus pode te curar aí. Por quê? Porque você só precisa crer. Enquanto você está aonde quer que você esteja, o que nos conecta nesse momento é a palavra sobre a qual nós estamos a agir. Se Jesus falou que isso vai acontecer, meu amigo, minha amiga que está acompanhando agora, você só precisa crer. A unção de Deus virá sobre o teu corpo enquanto nós estivermos aqui liberando a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Você só precisa crer. A distância não é barreira. No reino do Espírito não existe barreira. No reino do Espírito só exige fé. Você só precisa crer nesse momento. Se você crê, você pode receber agora mesmo.
Assim como quando o pai do menino creu, o filho foi curado. Se você crê que Jesus pode trazer paz na tua alma agora mesmo, você pode receber isso agora mesmo. Se você crê que Jesus pode trazer saúde no teu corpo, da cabeça aos pés, agora mesmo, você pode crer agora. E você pode receber agora. It's now. I'm not talking about tomorrow. I say now. When you believe, you receive. That's the Bible. Hallelujah. Jesus que lavrondo roda. Mas veja só, aqui tem havido um engano. A Bíblia diz assim no versículo 30. Pedro já estava a andar sobre as águas. Versículo 29. Pedro já estava a andar sobre as águas. Mas houve um momento que Pedro decidiu começar a observar o vento. Versículo 30 diz, mas observando o vento forte teve medo. A fé que fez Pedro, aqui precisamos prestar atenção nisso, veja só isso. A fé fez Pedro, a fé proveniente das palavras de Jesus fez Pedro andar sobre as águas. O medo proveniente do olhar no forte vento, nas circunstâncias, fez Pedro ter medo e o medo lhe afundou. A fé que veio das palavras de Jesus fez Pedro andar sobre as águas. O medo que veio de Pedro olhar nas circunstâncias fez Pedro afundar. Não, é por isso que Jesus falou disso assim. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Just believe. Alguém está crendo agora? Alguém está crendo agora? Se você está crendo, diga, eu estou crendo. Escreva aí nos comentários, estou crendo. Eu estou apenas aguçando a sua fé. Você precisa crer. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida enquanto estivermos a orar agora. Liga a barra dos. Eu creio. Eu vim aqui porque eu quero que o Senhor Deus faça alguma coisa. Por que você está orando? Será que você está aflito como esse homem que estava aflito por causa da enfermidade do filho? Você está aflito? O que te aflige? O negócio? O que te aflige? Jesus ainda é um Deus milagroso. Jesus ainda faz milagre. Yes, I believe. Jesus is a miracle working God. Yes, I believe. You can be healed. You carona seta labaya. I feel the grace of God. Você pode ser curado se você aceitar agir sobre a palavra de Jesus. Se você aceitar agir sobre a palavra de Jesus. Você pode ser curado agora mesmo. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Curem os doentes. Eu sou discípulo de Jesus. E recebi da parte de Jesus a ordem de impor as tuas mãos. Impor as minhas mãos sobre a tua dor. E Jesus disse, você vai ser curado. Jesus me deu a orientação de orar por você. E Jesus disse, você vai ser curado. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor Jesus. A fim de te abençoar. A fim de te libertar. A fim de te abençoar. Eu vou orar nessa tarde. É por isso que eu disse que nessa tarde que você prepare um elemento. O que você está orando? O que você está precisando? Irmãos, milagres são mesmo para circunstâncias difíceis. Quando você não está enfrentando nada, você não precisa de milagre. Só precisa de milagre quem está enfrentando uma circunstância impossível à sua força. Sabe quando é que você precisa de milagre? Quando você precisa de comprar algo que custa 1 milhão e você nem 100 mil quase tem. Sabe quando é que você precisa de um milagre? Quando você precisa quando você se encontra entre a vida e a morte. É o caso aqui desse senhor. O filho se encontrava entre a vida e a morte. Jesus entra em ação quando nós cremos. Milagres ainda estão a acontecer. E a distância não é barreira. Aonde você está me acompanhando agora? Creia que Jesus vai te curar. Creia que Jesus vai te libertar. Creia que Jesus vai te abençoar. Creia somente. Eu estou a dizer, creia somente. Tenha atitude, creia somente. Enquanto eu estou a falar agora, os céus estão cooperando comigo. Enquanto eu estou a falar agora, o trono de Deus está cooperando comigo para te abençoar. Enquanto eu estou a falar agora, o dono dessas palavras, Jesus, o dono dessas palavras,
O dono dessas palavras está com os ouvidos inclinados nesse momento aqui para ouvir a minha oração e levar a bênção de quem está a crer, que lavará do seu teleria. Se você está a crer, o anjo do Senhor vai levar na tua casa. Se você está a crer, o anjo do Senhor vai levar na tua casa. Agora mesmo, você, enquanto estiver lá, você vai sentir a atmosfera do lugar onde você está mudado. Porque o anjo de Deus vai entrar nesse lugar, trazendo aquilo que você está pedindo da parte de Deus. O primeiro sinal, para quem está me acompanhando agora, preste atenção. Para quem está me acompanhando agora, preste atenção. O primeiro sinal que você vai perceber a atmosfera. Enquanto eu estiver lá, a atmosfera do lugar onde você está acompanhando essa live vai mudar. A atmosfera vai mudar. É que lá para conhecer, vai mudar. A atmosfera vai mudar. Creia, o Senhor Jesus vai entrar em ação. Enquanto eu estiver a orar agora, o Senhor Jesus vai entrar em ação. Enquanto eu estiver a orar agora, o Senhor Jesus vai entrar em ação. Eu quero dizer, creia, seja como esse homem, não duvide, creia. Qualquer circunstância que você está a enfrentar, o que você está a crer? Você está a crer pelo quê? Você está a crer para ter o quê? Você está a crer para ter o quê? Na saúde, você vai receber saúde nessa tarde. Paz, você vai receber paz nessa tarde. Oh, aleluia! O que você está a crer? O Senhor vai entrar com a sua intervenção. Enquanto eu estiver a orar agora, o Senhor vai entrar com a sua intervenção. Seja como esse homem. Seja como esse homem. Não se torne barreira para o teu milagre. Não se torne barreira. A Bíblia me fala, e muitos de nós precisamos tomar atitude desse homem. A Bíblia nos fala desse homem aqui. Em Marcos capítulo 9, a Bíblia nos fala de um senhor que tinha o seu filho possesso de um demônio. E ele chegou, no versículo 23, a Bíblia diz assim: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino disse: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Escuta-me, se você é tipo esse senhor, que você crê, mas você sente que a tua fé não é suficiente, ao invés de você ficar triste, achar que você não tem fé suficiente, agora mesmo enquanto eu estou a falar, peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo de Deus, ajuda-me na minha pequena fé. Eu quero que a graça que será liberada agora pelo teu servo me alcance. Eu quero que a graça que será liberada agora pelo teu servo. Eu creio na tua palavra. Creio na tua palavra. Se você sente que a sua fé é pequena, fala como esse senhor de Marcos capítulo 9. Que ele disse: Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me, porque eu sinto que a minha fé não é suficiente para esse milagre. Se você é igual a esse homem, que você crê, mas você sente que a sua fé não é suficiente para o milagre que você precisa, não é suficiente, essa hora é a hora. Não há espaço para incredulidade, não há espaço para dúvida. Também você pode dizer: Espírito Santo, enquanto estou a ouvir agora, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha falta de fé. Eu preciso de fé, é urgente para esse milagre, enquanto o teu servo ainda não começou a orar. Será que alguém está entendendo isso? Será que alguém está entendendo isso? Você precisa crer como esse senhor, você precisa crer como esse homem, você precisa crer, você precisa crer. Você vai testemunhar aonde você está acompanhando. Qualquer lugar onde você está acompanhando, você vai testemunhar o agir de Deus na sua vida. Você vai testemunhar o milagre de Deus. Você vai testemunhar. Você pode colocar a mão no ecrã do seu telefone, porque a mão de Deus está entrando com sua ação na sua vida.